Na parte de segunda-feira, não ficará pedra sobre pedra. Estas palavras foram muito duras para os discípulos ouvirem da boca de Jesus, porque eles se orgulhavam do templo, era o orgulho da nação, era um ponto de referência, era um símbolo da bênção de Deus. E quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, os discípulos ficaram chocados. Abra sua Bíblia e vamos ler em Marcos capítulo 13, vamos ler então o verso 1 até o verso 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Chamaram a atenção de Jesus para a estrutura do templo. E o verso 2, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, estas preciosas palavras de Jesus Cristo precisam ser entendidas. Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Joséfo, historiador que viveu no tempo dos apóstolos, ele observou que o pórtico real localizava-se no lado sul do complexo e tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-lo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo. A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza: eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Mas escutem as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus. Por isso, Pedro, Tiago e João e André perguntaram a Jesus qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal quando estivesse para acontecer. Em Marcos capítulo 13, versos 5 a 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no ministério deles de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil para eles. Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados. Jesus deixou isso claro. E alguns seriam mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deveriam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. A conclusão destas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus, você e eu, não deveremos temer turbulências e provações, porque elas virão, mas não estaremos sozinhos. Nós devemos ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus nos guiará em meio às dificuldades. Você já foi provado por seguir a Jesus?
Se você não foi provado, você será. Todos nós passamos pela fornalha das aflições. Se você ainda não foi provado, entenda que você o será. Mas agarre-se a Jesus Cristo. Você e eu precisamos nos esconder em Jesus, porque em vindo a provação, nós estaremos amparados por Jesus Cristo, confortados pelo Espírito Santo e vamos ser vitoriosos para permanecermos em pé na presença de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, que Ele encontre você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus os encontre firmes nele, em pé, diante daquele que virá em poder e glória. Aleluia!